Olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro com a Palavra de Deus e hoje nós vamos falar de fé, né, esposa? Isso mesmo, que a gente possa estar fortalecendo a nossa fé através desse vídeo. Que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa casa e que seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar iniciando, né, uma leitura lá em Hebreus, capítulo 11, onde o título diz assim, a natureza da fé, tá bom? Eu vou estar lendo, vocês vão estar acompanhando aí, tá bom? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. É bênção, né? Então, a palavra vai dizer que a fé é convicção. Então, quando nós formos executar a nossa fé, nós temos que ter convicção naquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, né? E a gente sabe que a fé, ela nos auxilia e nos capacita a passarmos dificuldades do nosso dia a dia, que sem ela, de repente, essas dificuldades elas seriam maiores, né? Às vezes ela vai na nossa mente uma dificuldade que parece gigantesca, né? Se a gente lembrar lá de Davi, né? O Golias, para alguns, para aqueles soldados que estavam lá, ele era gigantesco, ele era invencível, digamos assim. Mas Davi teve fé, né? E hoje a gente enfrenta tantos gigantes, tantas dificuldades, que sem a fé, sem a convicção que nós vamos vencê-las, que nós vamos passá-las, que nós vamos conseguir ter êxito sobre elas, seja na área financeira, na área amorosa, no relacionamento, seja o que for que tu está passando, qual seja a dificuldade, na saúde, né, que tanto precisa da fé. Os próprios médicos têm tantos relatos que eles dizem que a fé, ela ajudou aquela pessoa a se curar. E o Senhor nos chama, o Senhor faz esse convite para nós vivermos por fé, né? Deus vai dizer na palavra dele também que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que Deus nos chamou para essa caminhada, e todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, que vão ver ainda, vão ouvir essas palavras, a gente motiva vocês a estarem lendo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Me veio exatamente esse versículo, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso é algo que nós como cristãos, né, a gente tem que se atentar muito para isso, para fortalecer a nossa fé. E como a gente bem sabe, como que a gente fortalece a nossa fé? Através da palavra, através de testemunhos, né, de relatos de coisas maravilhosas que Deus já fez. E até me veio também o trazer à memória o que pode dar esperança, que também é a fé, né? Quando a gente realmente lembra o que Deus já fez por nós, aquilo que da onde que Ele nos tirou, e isso fortalece a nossa fé nele, né? Nos momentos de dificuldade. Então, começando por isso, assim, pela fé mesmo que a gente está relatando, uma dica, digamos assim, é naqueles momentos mais difíceis que vocês estão passando, que parece que a situação não vai melhorar, não vai passar. Uma coisa que Deus deixou bem claro, trazer à memória o que pode dar esperança. Então, nesse momento mais difícil da tua vida, naquele momento de dor, traz à memória, né? Não deixa que aí o inimigo e alguns enganos vão distorcendo, né? Porque só isso comigo, porque só acontece comigo, porque só isso, só aquilo, né? E não, a fé é o contrário disso. Tu tem que crer, né? Ter fé de que essa situação vai passar, de que Deus vai fazer o melhor naquele momento, né? E isso é trazer à memória o que pode dar esperança. Tu vai lembrar o que Deus já fez. Seja através da tua própria vida ou através da vida de outra pessoa, de algum testemunho, né? Ou através mesmo de todos os exemplos que nós temos na palavra, de vitórias, de batalhas que foram vencidas em nome do Senhor, né? E isso é algo que nós temos que
fortalecer muito a nossa fé por isso, por ler a palavra, a gente vê o que Deus fez, o que Deus faz, né, através da palavra, esse conhecimento, esses testemunhos é através da palavra. E também, como eu disse, né, por isso que é bom a gente estar em comunhão, né, com os irmãos, de ouvir os testemunhos, de ouvir o que Deus tem feito, o que Deus ainda vai fazer na vida de cada um. Por isso, porque é necessário nós fortalecermos a fé, ver aquilo que Deus pode fazer, não aquilo, né, que a nossa visão, muitas vezes, no momento de dor, de sofrimento, a nossa visão fica meio limitada, né? A gente consegue enxergar só aquele problema, só aquela circunstância, e isso é normal, né? Mas para fortalecer a nossa fé neste momento, a gente precisa olhar para aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus já fez, né? Através da palavra, através dos irmãos, de alguns testemunhos, e aí sim, aí a gente vai fortalecer a nossa fé, vai crer que Deus está no controle de tudo, que nós precisamos confiar nele nesses momentos difíceis, e é assim que nós vamos fortalecendo a nossa fé. Isso é muito, muito importante a gente falar, né? De como fortalecer, porque como nós mesmos já passando por algumas circunstâncias que é difícil, né? Não é algo fácil, algumas circunstâncias vêm para realmente nós perdermos a esperança, a fé em Deus, né? Mas que o Senhor renova através da palavra, como eu já falei umas 3 vezes, através dos testemunhos dos irmãos, através do trazer à memória o que pode dar esperança, né? Não, e aí se pegar, a gente pode lembrar de Davi, né? Quando, como eu citei do gigante, né? Quando ele foi duelar lá com aquele gigante, né? Com Golias, ele disse, o Senhor já me deu um leão. Exato. E já me deu o urso, né? Ele vai me dar esse gigante. Ele tinha, né, experiências com Deus, ele trouxe à memória o que podia dar esperança. Exato. Né? E aí daqui a pouco também a gente pode hoje ler essa história de Davi, né? Essa história que foi escrita pelo Espírito Santo, e hoje a gente pode, através desse testemunho de Davi, nós fortalecemos a nossa fé. Como a esposa disse, é muito necessário nós estarmos congregando para ouvir, né, esses testemunhos vivos dos dias de hoje, né? Pessoas que vencem câncer, pessoas que vencem problemas financeiros gigantescos, né? Todas essas situações, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e aflições engloba muitas coisas, né? Financeiro, saúde, emocional, né? Questão familiar, tem muita dificuldade, né? Todos nós passamos, né? Todos nós passamos dificuldade. A chuva, ela cai sobre justos e ela cai sobre injustos. Mas nós não podemos parar, não podemos nos desanimar, ficar só murmurando, né? O Senhor nos chamou para nós vencer, né? Ele chamou para a gente ser mais que vencedor. E se a gente lembrar, né? É tão legal a gente ler a Bíblia, pegar essas passagens antigas, né? E desfrutar delas assim como realidade, porque aconteceu. A palavra do Senhor, ela é a verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que está escrito aqui aconteceu. Nós temos que crer. Toda vez que lemos a palavra do Senhor, nós temos que crer que essa situação aconteceu, que essa história aconteceu. E se nós lembrar de Moisés, né, irmãos, ele estava em frente ao mar, não tinha como passar, e o Senhor abriu o mar. A gente não sabe qual é a situação que você passa hoje, qual é a tua dificuldade, mas o que a gente sabe é que a fé, né, tudo é possível ao que crê. Né? Se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, bem pequenininho, né, a gente pode fazer muitas coisas. O Senhor, ele nos chamou para a gente ser mais que vencedores, que a gente possa se fortalecer com os testemunhos, e é tão necessário a fé. Tem como viver nesse mundo sem fé, esposa? Não tem como mais, né? Não tem mesmo. Não tem como mais. As coisas que estão acontecendo, né? E eu vou estar lendo até a questão do grão de mostarda, né? É Mateus 17, a partir do 20 ali que eu vou estar lendo. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Né? O quão importante realmente, né? Pensa, um grão de mostarda é algo muito minúsculo. Né? E aí Deus fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de transportar montes, né? E aí o que seria o transportar montes para os dias de hoje, para a nossa vida? Circunstâncias. Os montes é aquilo que está na nossa frente, né? Circunstâncias, obstáculos, enfim, dores, que não permitem a gente avançar,
né, nas coisas de Deus. Ou que nos paralisam, né? Pensa num monte na nossa frente, a gente paralisa, né? Porque é algo grande, uma dificuldade, uma circunstância grande. Mas Deus fala que se a gente tiver fé do tamanho, pensa, uma fé pequena aos olhos do Senhor. Se a gente tiver fé, a gente é capaz de transpassar o que é esse problema que a gente vê como gigante. Quando nós tivermos fé, ele não vai ser grande, mas como uma montanha, né? O quão necessário nós realmente crermos, né? Que a gente tenha fé ao tamanho de um grão de mostarda. O Senhor nem pede muito de nós, né? Para que quando acontecer de vir uma montanha, um problema, alguma coisa, a gente possa transportar, que é tirar isso da nossa frente, e nós não enxergarmos somente o monte, mas enxergarmos a Deus, que é muito maior que o monte, né? Que é muito maior que uma montanha. E o quanto é importante nós fortalecermos a nossa fé, como Deus fala para nós precisamos estar firmes, né? Fortalecendo a nossa fé, porque quando chegar as dificuldades, para que quando elas cheguem, né, a gente não olhe para a dificuldade como um olhar de derrotados, né? Não vai mudar, não vai acontecer, não vai isso, não vai aquilo. E o quanto é importante as nossas palavras, né? Sim. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não sei. O não consigo, não vou. Não, para aí, né? Em nome de Jesus, com fé, vai passar. Eu não vou olhar mais para a dificuldade, eu não vou olhar mais para o monte, eu vou olhar para Deus, que é dono de tudo, né? Que faz tudo, ele tá em tudo, tá em todos, né? Então que nós precisamos estar fortalecendo a nossa fé para que nós consigamos vencer, né? As batalhas. E vai passar muito assim pela essa situação dessas dificuldades do cotidiano. A gente sabe, né, que todos nós, eu já citei, a chuva vai cair sobre justos e injustos. Nós que cremos no Senhor, o ímpio que não crê, todos nós passamos dificuldades, né? Todos nós somos abençoados. Então, acontece com todos, às vezes, as mesmas coisas, né? Mas o interessante é como nós vamos vivenciar e vencer essas coisas. A esposa falou algo muito interessante, né? Sobre as nossas palavras. Às vezes a gente murmura, a gente fala coisas erradas, a gente profetiza coisas contra a nossa vida, e a palavra ela tem muito poder, né? Nós estamos falando de fé, mas a palavra ela tem muito poder, porque foi sobre a palavra do Senhor que o universo foi criado, como a gente leu ali sobre a fé, né? Então tudo que a gente fala, né, a gente está plantando alguma coisa. E a palavra também diz que a boca fala do que o nosso coração está cheio, né? Então às vezes o nosso coração está cheio de amarguras, de ressentimentos, de incredulidade, né? Então a gente, que é o contrário da fé, a gente olha uma situação e não olha com fé, olha com incredulidade, e a boca vai falar do que o coração está cheio. Mas em Romanos 12, 2, a palavra vai dizer o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Então nós renovamos a nossa mente, né? Através naquela dificuldade que nós estamos passando, nós renovamos a nossa mente, como nós estamos escutando hoje, né? Daqui a pouco está passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, de repente está enfrentando dificuldades emocionais. A gente não sabe o que cada um passa, mas para todas elas o Senhor ele tem uma saída, ele tem um escape através da fé, com convicção, crer que Deus pode tudo e pode todas as coisas. Deus, é soberano sobre todas as coisas. Então, quando nós renovamos a nossa mente e nós cremos que o Senhor pode e vai mudar a tua situação, dependendo da fé que tu está liberando, o que vai acontecer? Essa mensagem que tu renovou a tua mente, ela vai descer para o coração. Então, se o teu coração vai se encher de fé, através de que tu renovou a tua mente, através da palavra do Senhor, nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. No momento que tu está renovando a tua mente, tu está se enchendo de fé, e essa fé está descendo para o teu coração. Automaticamente, tu vai começar a falar diferente. Então, naquele momento que tu falava o quê? Tu dizia, não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar essa conta, não vou conseguir, Patrícia, pagar essa conta, não vou conseguir, Ricardo. Agora eu vou dizer assim, não, mas o Senhor vai me dar uma sabedoria, o Senhor vai me dar uma direção, o Senhor vai abrir uma porta de emprego, mas eu não vou conseguir ser curado, de repente a tua fala vai mudar, de repente não, ela vai mudar no momento que tu renova a tua mente. E tu diz, vai dar,
para mim ser curado, eu vou ser curado, Jesus vai me curar. Jesus vai me curar porque ele já curou, ele já curou. Se eu ler as passagens lá do Novo Testamento, se eu ler o Evangelho, eu vou ver muitas curas de Jesus. Então, no momento da dificuldade, no momento da enfermidade, o que vai acontecer? Com a minha mente renovada, com o meu coração fortalecido de fé e a minha boca profetizando só coisas boas, é só vitória. Amém? E agora tu falou algo que é muito interessante, né? Que, por exemplo, se alguém tá enfermo, né? E pede oração, vou lá pedir oração pro Ricardo. Isso. Amém? O Ricardo pode ter fé de que aquela pessoa vai ser curada, mas precisa mais ainda. A pessoa precisa ter fé para ser curada, né? Então não basta quando a gente vai pedir oração, vai pedir uma ajuda, né? Isso era algo que estava me trazendo agora, que para que esse problema, essa questão, essa dor, enfim, como a gente citou, pode algumas circunstâncias acontecer, para que realmente a gente venha estar saindo dessa circunstância, tendo vitória, a gente precisa ter fé. Não adianta só, por exemplo, tô citando o Ricardo porque é algo que a gente está compartilhando, né? Não adianta só ele ter fé, né? E orar por uma pessoa para que aquela seja curado ou aquele problema se resolva. A pessoa precisa ter fé e é por isso que a gente está falando de nós fortalecermos a fé. A gente precisa crer que Deus pode, né? E algo que essa questão da enfermidade, Deus sempre fala muito comigo, né? Porque eu já fui curada, né? E quando realmente aquelas circunstâncias acontecem com nós, dificilmente a gente vai duvidar daquilo que Deus pode fazer. Por isso que eu falo de trazer à memória o que pode dar esperança. Eu já fui curada, eu sei que Deus pode curar, né? Eu sei que Deus pode trazer a cura para a vida das pessoas através da enfermidade, né? Pode curar. Porque eu passei por isso, Deus me curou, né? Então, é muito interessante isso, né? De tanto nós fortalecermos um com o outro, como nós termos as nossas experiências próprias com Deus. Que isso nos fortalece muito e nós não duvidamos. Não duvidamos daquilo que Deus pode fazer. Através da minha vida, foi através da enfermidade, né? E aí tem tantas outras situações, né? A experiência com Deus, ela, como a gente sempre cita, né? E vamos falar novamente, nós temos que ter intimidade com Deus. Para nós sabermos o Deus que nós servimos. Para sabermos de quem nós estamos falando, em quem nós estamos crendo. Em quem nós estamos depositando a nossa fé. É Deus, é o Criador dos céus e da terra. É o Criador do universo, né? E em Romanos 5, a partir do 3, eu falo assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Pouco a esposa compartilhou, ela teve uma situação de enfermidade, e ela conseguiu vencer através da fé, ela tem uma experiência nessa área. Então, ali tem esperança. Ela sabe que se de repente começar alguma situação de enfermidade na vida dela, ela sabe que Deus pode curar, porque ela tem uma experiência com Deus. E também, se ela for pregar alguém, ela vai pregar com mais ousadia, com mais autoridade, porque ela conseguiu vivenciar, ela teve vida, e vida em abundância, que foi para isso que Cristo se manifestou, para que a gente venha ter vida e vida em abundância. E Jesus Cristo veio para quê? Para desfazer com todas as obras do diabo. Então, a incredulidade é uma obra do diabo. E o Senhor quer quebrar ela na tua vida. Através do quê? Da fé, né? Tu aumenta a tua fé, tu rega a tua fé através da palavra do Senhor, através dos testemunhos, através das tuas experiências. Assim, vai crescendo a fé e a incredulidade vai ficando de lado. Porque aquele que tu alimentar, ele cresce. Se tu alimenta a tua fé, ela vai aumentando. Se tu aumenta a incredulidade, ela vai aumentando. Então a gente precisa crer. A gente precisa crer, a gente sabe como está o mundo, é tanta dificuldade, é tanta situação contrária, né? Mas nós temos que crer que é um Deus, que tem um Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu lembro de Pedro caminhando sobre as águas. Isso é maravilhoso, isso é muito legal. Como ele fez isso? Ele fez com fé. Até porque quando ele naufragou ali, quando ele afundou, Jesus Cristo disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes a gente está enfrentando uma dificuldade, uma situação na nossa vida, e a gente caminha por algum tempo sobre as águas, como Pedro. E daqui a pouco a gente afunda, porque a gente duvida, porque a gente parece que é tardio, parece que não vai mais acontecer, né?
E aí falta fé. Aí no momento que falta fé, o que é que a gente diz? Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda. Me ajuda na fé. A gente tem que orar e pedir, Senhor, me ajuda na fé. Pedir para o Senhor aumentar a nossa fé. Porque a falta de fé, às vezes a incredulidade, ela bate no nosso coração e é normal. Né? Nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas ela pode vir, mas ela não pode prevalecer. Ela não pode prevalecer. Deixa a fé dominar o teu ser, deixa a fé realmente mudar a tua ótica sobre a vida, né? Deus nos chamou para ser mais do que vencedores. E como é que a gente vence? É através da fé, né? Sem fé não tem como nós vencer. A palavra diz que o meu justo, ele viverá pela fé, né? Nós temos que viver por fé. A salvação, ela é pela fé. Então é tudo pela fé. Nós temos que crer. Deus é por nós, quem será contra nós? E é muito importante a gente lembrar, nós, né, primeiramente, e a todos, que a fé, ter fé em si, não nos isenta de passar por dificuldades. Amém? Ela não isenta de passar por alguma circunstância. Nós temos que ter fé para poder suportar as circunstâncias, e aí sim, né, como o Ricardo mesmo falou, não tem tempo. Vou ter fé e amanhã já vai terminar a circunstância. Não, a gente vai ter força através da fé em Deus de suportar o processo que só Deus sabe. Mas como a gente também sabe, muitas vezes o processo depende de nós para que seja mais rápido ou mais devagar, né? Então, por isso que nós, falo mais uma vez, a intimidade com Deus não tem, né? Ela nos revela tudo. Se cada um passa alguma circunstância, como a gente já falou, seja por colheita, né, daquilo que já foi plantado, né, ou por alguma coisa que Deus quer realmente aperfeiçoar, né? Por isso que a gente tem que ter intimidade com Deus para poder entender e perguntar, Senhor, essa circunstância é para quê? Né? O que o Senhor quer mostrar para mim? É minha falta de fé? É algo que eu plantei, agora eu vou ter que suportar o processo da colheita, né? Ou realmente é algo que aconteceu e eu preciso ter fé para vencer. A partir do momento que eu fortalecer minha fé, que a minha fé estiver firme, essa circunstância vai passar e eu vou ter vitória. Então é muito necessário a gente ter essa intimidade com Deus para entender cada processo, cada circunstância, né, da nossa vida, né, do que a gente passa realmente, né, mas sem fé é impossível. Impossível, seja por colheita, seja por alguma circunstância que outras pessoas nos causaram ou nos fizeram. Sem fé a gente não consegue, a gente não suporta se não tiver fé. A gente não suporta as coisas que estão acontecendo se a gente não tiver fé em Deus, de que Ele tem preparado o melhor para nós, né? Não importa as circunstâncias. Se a gente não tiver fé, eu digo com toda clareza, e é o que Deus sempre fala para nós, né? A gente não suporta. Se não tiver Deus, se não tiver fé nele, de que realmente ele está no controle de todas as coisas, a gente precisa confiar nele e ter essa intimidade, de saber cada circunstância para que é o que. Não é só passar, né? A gente não pode só passar circunstâncias, a gente tem que entender, né, o que Deus quer mostrar para nós através daquela circunstância. A gente não pode achar que é só mais uma circunstância, só uma coisa, daqui um pouco passa e vem de novo, às vezes as mesmas circunstâncias. A gente tem que realmente perguntar para o Senhor, ter essa intimidade, ter fé, logicamente, como a gente está falando, de que o Senhor está no controle de tudo. Que isso é a base, né? É a base. Nós crermos que Deus está no controle de tudo, mas que nós precisamos realmente dessa intimidade com o Senhor para entender cada propósito, cada processo da nossa vida, né? Isso aí. Ficamos por aí em mais um encontro com a Palavra de Deus, né? A gente anima os irmãos a estar compartilhando esse vídeo, curtindo aí, se tem gostado dos vídeos que nós temos compartilhado aí, tudo através da Palavra do Senhor, tudo que as mensagens que o Senhor vem nos trazendo. Hoje foi sobre fé. Com certeza teríamos muita coisa para compartilhar, tem muita experiência, com certeza. Mas a gente anima os irmãos a estar lendo a Bíblia. Se você não lê ainda, comece a ler ela, né? Tire um tempinho, comece a ler para te ouvir a voz de Deus que vem através da palavra, né? Para te alimentar a tua fé, para te poder renovar a tua mente, né? A gente sempre, né, anima, né, instrui que todas as pessoas venham ter acesso à Bíblia, né? Que é tão dificultoso hoje uma pessoa parar para ler a Bíblia, mas ela é muito importante na tua vida.
né, ela tem uma direção, tem um escape, tem uma saída, tá bom? Nós estamos orando agora para que o Senhor possa derramar uma unção de fé sobre a nossa vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, oramos, Senhor, por nós e por todos que vão estar assistindo esse vídeo, Senhor. Todas as pessoas que chegaram a essa mensagem, que realmente o Senhor possa repreender todo o espírito de incredulidade, em nome de Jesus, e possa estar derramando, Senhor, uma unção de fé sobre a nossa vida. Nos dá experiência, Senhor, contigo, para que a nossa fé venha a ser aumentada, Senhor. Em nome de Jesus, nos anima, Senhor, a lermos, Senhor, a Tua palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e que a gente possa perseverar, Senhor, nos Teus caminhos. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa cada um que está vendo esse vídeo, abençoa a casa deles, Senhor, que a Tua graça e misericórdia venha acompanhar eles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, né? Esse é o Encontro com a Palavra de Deus estudo no YouTube. Nós temos presencial, quintas-feira. Todas as quintas, né? Às 19h30, na Avenida Orlando da Cunha Carlos, 565. Para quem é de Cachoeira e não sabe a avenida, qual avenida, quem conhece o Jockey Club, né? O Prado, né? É aqui no Prado, no salão ali da Copa do Prado. E é bem fácil de achar, né? Isso, todo mundo conhece ali. Qualquer coisa chama nós aí, tá bom? Deus abençoe, né? Que Deus possa estar enchendo todos os corações de fé, né? E até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, que a gente possa estar fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus, através da palavra e através da intimidade com Deus. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo para aquele que precisa ouvir, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.